Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar então? Vamos fazer nossa prece de gratidão a Deus? Que possamos unir os nossos pensamentos para te agradecer, divino amigo, por mais um domingo, por mais uma semana de trabalho, de estudo, de dedicação ao bem. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, pela saúde do corpo, por mais que não esteja 100%, Senhor, mas nós estamos aqui. Dá-nos força, divino amigo, para as lutas do dia a dia. Dá-nos, Senhor, discernimento para a convivência diária. Ajuda-nos, Senhor, a conquistar a liberdade de escolher o melhor para o nosso processo de evolução. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar das paixões inferiores, dos vícios. Ajuda-nos, Senhor, a recompor a nossa saúde mental, tão debilitada por conta dos excessos. É mais um Evangelho, Senhor. Prepara, Jesus, os nossos corações, para que possamos receber a semente dessa noite. Que os amigos espirituais que são responsáveis por essa atividade, os nossos anjos de guarda, Senhor, que se faz presente em cada lar, aproveitando esse momento de oração para nos ajudar, nos inspirar, nos trazer de volta, muitas vezes, ao teu percurso, ao teu caminho, Senhor. E nós te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no nosso lar, que os amigos espirituais possam nos inspirar. Que assim seja. Vamos lá para o Evangelho, gente? Então, hoje nós vamos dar continuidade à caridade material e à caridade moral. E ele começou a semana passada, nós fizemos o item 9, estamos finalizando o item 9, falando da caridade material. Essa mensagem, quem assina é um espírito, Irmã Rosália, foi psicografada em Paris, 1860, tá bom? Vai começar a partir do item desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral. Então, a partir de agora, ele vai falar da caridade moral. Qual é a diferença? A caridade material, já está o termo caridade material, é a esmola, é uma roupa, é um dinheiro, né? São coisas de ordem material, que é uma caridade também. Você está ajudando materialmente as pessoas. Mas o que a irmã Rosália aqui nos traz? Ela vai nos trazer a caridade moral. Porque o que a gente tem que entender? A caridade, ela é um recurso para o meu desenvolvimento. Por que ela é um recurso? Porque uma das maiores empecilhos para a minha evolução é o egoísmo e o orgulho. São essas duas chagas, essas duas feridas da alma que tem nos atrapalhado o nosso processo de evolução. Então, qual é o antídoto contra o egoísmo e o orgulho? A caridade. A caridade material, ela trabalha o egoísmo. A caridade moral, ela trabalha o orgulho. Então, a caridade material é o egoísmo, é aquele que você quer só reter para você. É meu. Eu não divido, eu não compartilho, eu sou indiferente à dor alheia. Essa é a caridade material, que é necessária. A gente precisa. Então, qual é o antídoto? É a caridade. Então, você tem dificuldade de dar,
faça a caridade material, que à medida que você for fazendo, você vai fazendo, você vai aprendendo essa lição. E a caridade moral? Por que a irmã Rosália diz que a caridade moral ela é muito mais meritória? Por quê? A caridade moral, ela mexe mais ainda com o nosso mundo íntimo, né? Ela mexe com o orgulho e com a vaidade. Você acaba se despindo desse manto pesado que é o orgulho e a vaidade. Então lembra, por que isso? Qual é esse recurso? Para o meu processo de evolução. Nós sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. É um planeta bem miudinho mesmo. É um número mínimo, ínfimo de espíritos rebeldes concentrado aqui nesse planetinha Terra, né? Nós aqui na Terra, nós somos muito teimosos, nós somos muito rebeldes, nós somos muito egoístas, nós somos muito, mas é muito, não é pouco não. Por isso que o Emmanuel diz que urge, ou seja, corre, adianta o teu processo, gente, adianta porque o tempo está passando, daqui a pouco vai morrer de novo e a gente volta do mesmo jeito que a gente chegou. Vamos nós. Desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, todos, pobre, rico, todos nós podemos praticar a caridade moral. Até quando nós estamos doentes dentro do hospital, em casa, nós também podemos fazer a caridade moral. Que todos podem praticar, que nada custa, do ponto de vista material e que, no entanto, é a mais difícil de praticar. A caridade moral é a mais difícil de praticar. Por quê? A caridade moral consiste em, aí ele vai pontuar, em vos suportardes. Achei legal e forte essa palavra, né? Suportar a convivência muitas vezes com o esposo, com a esposa, suportar às vezes com o irmão, irmã, suportar às vezes um ambiente profissional, suportar, né? Suportar. Por que suportar? Porque não é agradável. É agradável a gente viver aqui na Terra? É agradável a gente viver no nosso país? É agradável a gente olhar as notícias públicas do nosso país? Não é. A gente suporta. E isso é caridade moral. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Casamento. Casamento hoje, nesse período que nós estamos vivendo, nessa época de transição, casamento se tornou algo descartável. Não se respeita mais a vida de um casal. O próprio casal não se respeitam como esposo e esposa. É difícil, qualquer convivência é difícil. Não tem uma convivência que seja maravilhosa. Por quê? Porque nós somos espírito da terceira ordem. Mas é necessário que a gente se suporte. Então a gente separa por qualquer coisa. Gente, a quantidade de desenlace conjugal, deixando o filho para um lado, o filho para o outro, isso tem um preço. E nós teremos que responder por isso. Casamento é um passo muito sério. Filhos é um compromisso seríssimo. Porque nós vamos tomar conta de filhos de Deus e teremos que prestar contas. Mas tia, o meu esposo me agride, ainda assim eu terei que ficar com ele. Agressão física, agressão moral. Aí tem a lei humana, nós já falamos sobre isso. E as leis humanas estão para serem cumpridas. Não é nesse nível que nós estamos falando. Não permita que ninguém lhe agrida.
Não é desse suportar que ele está falando, não. Isso aí é ser conivente com o crime. Isso é crime. Agressão é crime. Para isso tem leis humanas. Então, crime é crime, tá bom? Uns aos outros, e é o que menos fazer nesse mundo inferior, onde, no momento, vos achais encarnada. Mundo inferior, onde nós estamos encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. Ai, meu pai. Isso é caridade moral. Você se cala para deixar um tolo ficar falando. Pai, tá discutindo. Não adianta. É um gênero de caridade isso, se calar. E quando a gente se cala, a luta é com quem aqui dentro? Com orgulho. Com orgulho e com a vaidade. Porque o orgulhoso e vaidoso, ele quer dar sempre a última palavra e quer que o outro cale. Ele que tem que dar a última palavra. Esse é o orgulho vaidoso. Porque é para dizer que ele é o vencedor. É o animal ainda. E quando eu me calo para não estar discutindo pontos de vista, né, como diz o professor Denis Arrivaio na Revista Espírita, discutiremos, mas não disputaremos, né? Isso é uma disputa. Então, quando a gente se cala, que a gente não quer calar, que a gente não quer disputar, aí eu lembro, já vem logo a imagem aqui do nosso querido Estevão, na Casa do Caminho, na obra Paulo Estevão, quando Saulo de Tarso foi discutir com ele. Ele disse, Jesus nos ensinou a fugir de contendas. E se calou e saiu. E Saulo ficou furioso com aquilo. Não discute, se cala. Calado a gente aprende mais do que falando. Calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Ficar surdo, não dá atenção. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam acima de vós. Quando na vida espiritual, a única real estão, não raro, muito abaixo. Então, sabe aqueles nossos irmãos que têm certeza que é Deus? Que olham assim com uma certa desdém para o outro. Ainda dá aquele olhar assim da cabeça aos pés, porque a pessoa não está vestida à sua altura? Muitas vezes não. Se eu tenho esse comportamento, se eu tenho essa discriminação, você pode ter certeza, meu amigo, que o lugar no mundo espiritual não é muito bom, não. Porque olha como eu trato meus irmãos com desdém. Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porque não dá atenção ao mal, M-A-U, adjetiva, ao ser humano mal, né? Proceder, né? Porque não dá atenção ao mal, proceder alheio é caridade moral. Não dá. Não dá. Entretanto, continua, essa caridade não deve impedir a outra. Cuidai, sobretudo, de não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos sem cessar de tudo que já vos tenho dito. Ao repelirdes um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se acha momentaneamente em posição inferior à vossa. Nós sabemos, uma das bandeiras do espiritismo é fora da caridade não há salvação, porque essa frase, na época de Kardec, era uma frase da igreja católica, dizia fora da igreja não há salvação.
E os Espíritos falaram, fora da caridade não há salvação. Mas Jesus nos ensina toda hora a fazer a caridade. Porque é através da caridade que nós vamos aprendendo a amar. E nós nascemos para isso. E amar é o ato de cuidar. Se eu cuidar só dos meus consanguíneos, isso é dever, isso não é caridade. Cuidar de mãe, cuidar de pai, cuidar de irmão, irmã, isso é dever, isso não é caridade. Caridade é quando eu vou fazer algo sem nenhum interesse. É quando eu saio da minha zona de conforto, eu vou ao encontro de um necessitado. Atender só os meus consanguíneos, isso não denota caridade, isso é dever. É isso que a gente tem que entender. E dar esmola pelo percurso, isso muitas vezes é alimentar o vício. Nós já falamos aqui da caridade, de buscar as dores ocultas. Lembra que nós comentamos aqui? Lembrai-vos sem cessar de tudo que já vos tenho dito. Ao repelirdes um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro. Estou repetindo, tá? E que se acha momentaneamente em posição inferior à vossa. Porque nós não sabemos, né? Quantas vezes a gente não tem uma pessoa próxima que outrora foi alguém que teve tanto significado pra gente e agora a gente está ali menosprezando aquela pessoa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, diz ela. Lembra que é um espírito, é a irmã Rosália. Ela está dizendo que ela encontrou no mundo espiritual um pobre, que era um dos pobres na terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes. Ela auxiliou esse pobre e encontrou com ele no mundo espiritual. E ao qual, por minha vez, tenho agora de implorar auxílio. Então, aquele que ela ajudou materialmente na terra, no mundo espiritual, é muito mais evoluído que ela. Ela diz, agora sou eu que tenho que implorar auxílio. Implorar, ela usou um termo assim bem forte. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos. E pensai sempre nisso, antes de repelirdes, era o termo que usava na época, né? Leproso, hoje nós chamamos o ranceniano, ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Então, de vez em quando você vê uma pessoa adulta com um bebê no colo ou uma criança no sinal para sensibilizar o coração das pessoas para darem dinheiro. Se a pessoa faz isso com o filho, isso é perversidade. Então, não alimente esse tipo de crime contra a criança, contra o recém-nascido, muitas vezes, um bebê. Então, se você ficar dando dinheiro para essa pessoa, você está sendo conivente com esse crime. Tá? Item 10. O item 10 é um espírito protetor. Meus amigos, já ouvi muito de vós a se perguntarem, abre aspas, como poderei fazer a caridade se muitas vezes não possuo nem mesmo o necessário? Fecha aspas. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-los por pensamentos. Por pensamento, sim. Quando a gente estuda o fluido universal, aí a gente entende o poder de um pensamento. Então, quando eu desejo bem a alguém, isso é caridade. Eu estou fazendo bem, eu estou desejando bem, eu estou orando por alguém. Por palavras. Você ouvir e emitir algumas palavras de incentivo, de carinho. E por ações, que aí são as atitudes. Então, ela colocou pensamento, palavras e atitudes. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Olha, fulano cometeu um suicídio. Olha, fulano isso, olha, Beltrano. Ao invés da gente estar nesse apenas comentário, se nós pegarmos o nome dessas pessoas e vamos orar por essas pessoas.
Vamos orar pelos nossos líderes. Eu me lembro da Igreja do Caminho, a perseguição que o Saulo de Tarso, o doutor Saulo de Tarso, iniciou contra os cristãos. Gente, o negócio não foi fácil não, foi muita gente que foram presas e mortas. Mas todo o grupo de cristãos fizeram o que Jesus ensinou. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E eles oraram para Saulo, oraram, ao ponto do próprio Cristo e pessoalmente a Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Já pensou? Então, meus irmãos, a prece feita de coração e como alivia. Por palavra dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Abre aspas. Eu era como vós, ele está dando essa ideia, né? Sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Fecha aspas. Aos velhos que vos disserem, abre aspas, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, fecha aspas. Dizei, a justiça de Deus é a mesma para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Ela está dando aqui dica, né, de como a gente usar a caridade com palavras. As crianças já viciadas pelas más companhias e que vagam pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei, abre aspas, Deus vos vê, meus caros pequenos, fecha aspas. E não tem mais lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Isso também é caridade. Muitos dentre vós também dizem, abre aspas, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Fecha aspas. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estás no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê do mesmo modo. Para você entender isso de uma forma mais racional, estuda o livro A Gênese, de Allan Kardec, o título chamado Os Fluidos, capítulo 14. Aí você vai entender por que Deus está em todos os lugares. Nós estamos mergulhados, vou usar de uma forma metafórica, no pensamento de Deus. Não existe nada que se faça na face da terra que não esteja na presença de Deus. Nada. Deus vos vê do mesmo modo. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, a consciência. Ela só vos dará bons conselhos. Às vezes, consegues entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, a consciência, então, se cala. Mas ficai certo de que a pobre escorraçada, a consciência, se fará ouvir. Logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvia a consciência, aquela vozinha lá que diz não faça, ou que diz faça. Interrogai-a
E com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela, da consciência, houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo, abre aspas. Amai-vos uns aos outros, fecha aspas. E a gente já sabe o que é amar. Amar um ao outro. É cuidar. Quando eu cuido, eu estou em posse do amor. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis felicidade e consolação. Um espírito protetor, a mensagem foi em Lyon, 1860. E assim nós finalizamos o item. É muito comum nós, seres humanos, perguntar assim, por que que Deus permite? Por que que Deus fez isso? Deus é amor. Todo mal que existe na Terra, todo, é criação do homem. Toda dor que existe na Terra é perversidade humana. Aí você vai me dizer, e por que que Deus deixa o homem ser assim? Porque Ele deu livre-arbítrio. Mas Ele deixa e tem uma condição. Todo mal que eu faço, eu terei que reparar. Essa é a lei. E eu pergunto, foi bom? Que bom. Então vamos fazer nossa oração. Nosso sentimento, Senhor, de gratidão pelos nossos anjos da guarda, esses amigos incansáveis, amigos até familiares que também oram por nós, que cuidam de nós. Nosso sentimento de gratidão por esses anjos, Senhor, que estão conosco, nos inspirando, nos conduzindo, nos intuindo, mas também respeitando as nossas escolhas, por mais que eles sofram com isso. Nós agradecemos, meus irmãos, e pedimos desculpa pela nossa teimosia. E o nosso sentimento de amor, de gratidão ao nosso Senhor Jesus, a Ti, Senhor. Obrigada. Obrigada por esse Evangelho. Obrigada pelo esclarecimento através dessas psicografias, desses amigos espirituais. Nós te agradecemos, Senhor. Já se passaram tantos séculos, Jesus, e nós ainda não aprendemos a amar. Ainda não nos libertamos do egoísmo, da vaidade e do orgulho, Senhor. Tende piedade de nós. Que nós possamos receber das Tuas mãos essa energia, Senhor, que envolve a todos nós, que envolve o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, acalmando, tranquilizando, equilibrando o nosso sistema nervoso central, Senhor. Obrigada, Jesus. Abençoa-nos por mais uma semana que começa. Que nós possamos ser um instrumento nas Tuas mãos. Que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, que é a vontade de Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Muito obrigada, Deus Pai. Que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.